Olá amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Bíblia Fácil. Só que a partir desse domingo, 26 de janeiro, nós vamos começar uma classe de estudos muito especial. Nós estamos aqui em Angra dos Reis, uma ilha no Rio de Janeiro, com 8 convidados especiais para participarmos dessas semanas de estudo da Palavra de Deus. A partir de hoje, domingo 26 de janeiro, nós vamos estar juntos por mais 12 domingos, até o dia 13 de abril. Daqui até o dia 13 de abril, nós vamos estar juntos estudando o livro do profeta Daniel. Quando chegarmos no dia 13 de abril, nós vamos ter uma surpresa para você, porque nós vamos ter um outro estudo da Bíblia em um outro formato. Então você que está nos assistindo aí em alguma igreja deste país, quem sabe em um pequeno grupo, em alguma casa, pegue a sua Bíblia e venha participar desse momento de estudo da Bíblia. Nós vamos começar hoje uma classe bíblica sobre Daniel e vamos percorrer 12 semanas aprendendo mais da Palavra de Deus. Estamos aqui com vários amigos vindos de vários estados e eu queria que vocês conhecessem um pouquinho cada um deles também. Eu vou começar com o Ludimar. Ludimar, seja bem-vindo ao programa Bíblia Fácil. Estou vindo de Vitória da Conquista, Bahia. Sou filho de Jiqué, Bahia, porém já estou há 15 anos nessa cidade. Ok, seja muito bem-vindo, Ludimar, ao nosso programa. Acompanha a sua esposa, não é isso? Joilma. Seja bem-vindo, Joilma. Obrigada. Você também é baiana? Eu sou baiana de Salvador. Salvador, Isso. Então nós podemos dizer soteropolitana. Isso. E o casal tem filhos? Temos 3 filhos. Como eles chamam? Ludimar Júnior, Milena Peixoto e Bruno Peixoto. Um abraço então para os 3 filhos desse casal simpático que está conosco aqui participando dessa classe bíblica de estudos. Estamos recebendo também a Carol. Carol, você é estudante, Carol? Sou do internato de Petrópolis do IPAI. O IPAI, lá no Rio de Janeiro. Isso, no Rio. Um clima de montanha, né? Você gosta de estudar lá? Gosto. Que bom. Um abraço a todos os nossos alunos do IPAI que estão sintonizados também aí nessa classe de estudos aprendendo mais a Palavra de Deus. Você é carioca, Carol? Sou carioca. Carioca da Gema? Isso. Então seja bem-vinda, viu? Uma outra aluna que está vindo do IPAI também é a Karen. Tudo bem, Karen? Tudo bem. Você está gostando de conhecer Angra? Já conhecia Angra ou não? Não conhecia. Estou adorando. Está gostando aqui da ilha? Sim. Então vai gostar mais ainda dessas semanas que vamos passar aqui de estudos, tá Que bom? bom. Você agora está estudando lá e já sabe o que vai fazer de graduação, de faculdade? Não sei ao certo ainda. Tá pensando, né? Tô. Ok, você é nova, tem tempo para isso, né? Não fez 30 ainda, né? Não. Ok. Karen, seja bem-vinda. Estamos recebendo também a Cristina. Cristina, você vem de que estado? Eu vim da Bahia. Da Bahia também, outra baiana aqui, né? Exatamente. Que cidade é a tua, Cristina? De Vitória da Conquista. Vitória da Conquista. Um grande abraço para o pessoal que mora em Vitória da Conquista, que é bem próximo de Caetité, onde mora meu sogro e minha sogra. Um grande abraço para vocês também, viu? Que bom ter você com a gente. E você nasceu na Bahia e sempre morou lá? Não, eu nasci em Sergipe, mas fui para a Bahia criança com os meus pais e estou lá até hoje. Até hoje. Apaixonou-se pela Bahia, né? Com certeza. Mas a Bahia é apaixonante mesmo, viu? E acompanha você, o teu esposo, não é isso? O Júlio. Sim. Júlio, você é baiano também? Não, eu sou de São Paulo, fui criado em Minas, mas já moro há quase 10 anos em Vitória da Conquista. O coração já é baiano, né? Já. Eu fiquei sabendo que você é professor de matemática, é isso? Sim. Um abraço para os seus alunos então aí. E diga que você está voltando logo, viu? Sim, vou falar para eles que eu estou voltando. Ok. Júlio, obrigado pela presença tua e da Cristina também aqui. Estamos recebendo um outro casal, é a Tereza, Maria Tereza, é isso? Maria Tereza. Maria, que bom ter você com a gente. Você é de que estado? Nós somos do Rio de Janeiro, no município de Nilópolis. Fica na Baixada. Na Baixada Fluminense. Isso. Seja muito bem-vindo e acompanhe a Tereza, o Celso, que é o esposo, é isso? Celso, toma o microfone aqui e diga para mim, você nasceu mesmo no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro, sendo que minha mãe já morava em Nilópolis. Olha, então você... Praticamente sou fluminense, não me julgo esse carioca da Gema, porque fui criado e moro até lá hoje. Hoje continuo com toda a minha estadia de vida
lá em Nilópolis. Sempre em Nilópolis. Sempre. Sejam muito bem-vindos todos vocês à nossa classe bíblica e você que está aí em alguma igreja, algum pequeno grupo, eu quero convidar você agora a tomar a sua Bíblia e a participar do estudo do livro do profeta Daniel. Mas antes de nós começarmos o tema de hoje, e o tema que nós vamos estudar nessa primeira classe de estudos vai falar justamente a respeito do livro de Daniel. E o tema será Daniel, um livro para os nossos dias. Nós iremos perceber hoje de que o livro de Daniel é um livro com um tema atual. E nós vamos abrir as páginas da história e da profecia e compreendermos o momento em que estamos vivendo. Mas antes de nós começarmos o estudo, aqui nós temos um hábito. E você que está aí na igreja, em um pequeno grupo, em uma casa, eu quero convidar você a fazer uma oração. Porque a partir de agora, nós vamos começar o estudo do maravilhoso livro do profeta Daniel. Você pode fechar os seus olhos e orar comigo? Bondoso Deus e Pai, estamos reunidos para começarmos o extraordinário estudo do livro de Daniel. Que o Senhor possa nos abençoar agora e faça-nos compreender a Tua vontade para a nossa vida. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Pois bem, amigos, estamos prontos para começarmos o estudo de hoje. Todos já estão com suas Bíblias e nós vamos então começar aprendendo sobre o livro do profeta Daniel. Eu queria que você abrisse então a sua Bíblia no livro do profeta Daniel. E você percebeu que nós aqui estamos usando a Bíblia do programa Bíblia Fácil. Esta Bíblia é uma Bíblia preparada com muito carinho para você e ela contém no final dela 35 estudos da Palavra de Deus que ajudarão você na descoberta da vontade de Deus para a sua vida. Aqui na página 588, não sei se todos encontraram, Antigo Testamento, página 588, nós temos o livro do profeta Daniel, que será o alvo do estudo nosso. Agora, você pode perguntar assim, por que estudar o livro do profeta Daniel? A gente não podia estudar um outro tema da Bíblia, um outro livro da Bíblia? Eu queria apresentar para vocês agora 4 razões para nós estudarmos esse livro. A primeira razão que eu queria dar para vocês é porque esse livro ele é inspirado por Deus. Na realidade, todos os 66 livros da Bíblia são inspirados por Deus. Do Gênesis ao Apocalipse, nós temos 66 livros. E todos eles são inspirados por Deus. O que significa isso? Significa que Deus deu sabedoria ao profeta, fez revelações a ele e ele escreveu. Então, o que Daniel escreveu aqui em seu livro não é a sua vontade. Não são coisas de sua mente, são revelações que Deus deu e Ele registrou para nós, ok? Um segundo motivo para estudarmos o livro de Daniel é porque através das histórias desse livro, o nosso coração se enche de esperança e otimismo, mesmo em face das lutas do dia a dia. E um terceiro ponto é que esse livro foi indicado pelo próprio Cristo. Jesus mesmo falou sobre o livro do profeta Daniel. Eu queria que você deixasse marcado aí o livro de Daniel e fosse comigo um pouquinho para frente para Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, na página 24, ok? Novo Testamento, página 24, um pouquinho para frente de Daniel. Você que nos acompanha em casa, leia comigo Mateus 24, verso 15, e olha o que Jesus falou sobre o livro do profeta Daniel. Jesus disse assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Você percebe que Jesus fez referência ao livro do profeta Daniel? E você tem que entender de que Daniel e Cristo, eles estão separados por cerca de 6 séculos. 600 anos separam Daniel de Jesus Cristo. E Jesus, quando veio a essa terra, ele disse assim: vocês têm que dar atenção ao livro do profeta Daniel. Quem lê, entenda. O que Jesus quis dizer com quem lê, entenda?
é que a Bíblia não é um livro só para ser lido, mas é um livro para ser compreendido. E aqui nós vamos te dar as ferramentas necessárias para a compreensão, principalmente das profecias. Agora, há um quarto motivo pelo qual nós devemos estudar o livro do profeta Daniel. E sabe qual é esse quarto motivo? Porque o livro de Daniel é dirigido especialmente para os nossos dias. Agora volta para Daniel, lá onde você estava. E você vai ler comigo aqui em Daniel alguns versos que falam sobre esta realidade. Daniel fala a respeito de um tempo chamado Tempo do Fim. E olha no último capítulo de Daniel, capítulo 12. Esse pequeno livro com 12 capítulos contém uma mensagem extraordinária. Agora olha para o versículo 4, Daniel 12, verso 4. Encontraram? Assim diz o livro: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro. Até quando? Até o tempo do fim. E Daniel continua, o anjo continua dizendo para Daniel: muitos o esquadrinharão, ou seja, o estudarão, e o saber se multiplicará. O anjo está dizendo para Daniel: Daniel, você terminou de escrever o livro? Sela o livro. Coloca um selo nele. Até quando? Até o tempo do fim. No tempo do fim, muitos vão estudar o livro de Daniel e o saber se multiplicará. Que saber vai se multiplicar? O saber, o conhecimento dos temas do livro de Daniel. Olha para um outro versículo aqui em Daniel 12, verso 7 agora. Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda para o céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Quando é que as coisas relatadas nesses 12 capítulos se cumpririam? No tempo do fim. Mas quando é o tempo do fim? O anjo está dizendo para Daniel: depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Júlio, você que é matemático aqui, aqui está uma conta que nós temos que fazer juntos. 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Este é um período profético de Daniel. E esse período profético, ele aponta para uma data específica. Eu vou dar para vocês essa data agora, mas não vou explicar por quê. Em outros estudos nas próximas semanas, eu vou explicar por quê. Você que me assiste em casa, preste atenção. O anjo disse para Daniel selar o seu livro. E esse livro deveria ser selado até o tempo do fim. Quando é que as coisas escritas no livro aconteceriam? Depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Esse período aparece na Bíblia várias vezes. E nós não vamos estudá-lo agora. Mas eu vou dar uma data para você e você tem que guardar essa data. O tempo do fim, do qual fala o profeta Daniel, começou no ano 1798 de nossa era. No ano 1798 de nossa era, começou o tempo do fim. Quando então o livro de Daniel seria desselado e os mistérios aqui registrados seriam compreendidos. Mas pastor, por que 1798? Eu não vou explicar agora. Nas semanas vindouras, nós iremos aprender mais sobre esse período profético. Mas eu queria que vocês guardassem essa data na mente de vocês, porque nós vamos voltar a ela. Um outro detalhe interessante. Por ocasião deste período, século XVIII, o interesse pelo livro de Daniel começou de forma assustadora. E entre os grandes vultos da história que se interessaram pelo livro está Cristóvão Colombo e Isaac Newton. Esses 2 homens, que nós conhecemos tanto, se interessaram sobremaneira no livro de Daniel. E eu queria até apresentar para vocês aqui um livro que foi escrito pelo
próprio Isaac Newton. Esse livro chama-se As Revelações ou As Verdades sobre as Profecias de Daniel e Apocalipse. Esse livro foi escrito por Isaac Newton e publicado no ano 1733. E nós vamos ler algumas coisas que escreveu Isaac Newton em 1733 a respeito do livro também de Daniel. Então, houve um grande interesse em torno do livro do profeta Daniel. E por que é que eles estavam se interessando? Porque estava chegando o tempo do livro ser aberto, desselado. Um outro detalhe, o livro do profeta Daniel, a abertura dele ou a compreensão dele vai coincidir com os eventos descritos no livro de Apocalipse, falando do 6º selo. Você sabia que no livro de Apocalipse existem 7 selos? Na realidade, lá fala sobre 7 igrejas, 7 trombetas, 7 pragas e 7 selos também. E a abertura destes selos está relacionada ou estão relacionados com eventos ao longo da história. Você pode abrir no Apocalipse um instante? Você que nos acompanha em casa, tome a sua Bíblia, participe conosco desse estudo e eu convido você agora para irmos lá para o livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia. No capítulo 6 de Apocalipse, na página 204, bem no finalzinho da Bíblia, página 204, Apocalipse, capítulo 6, olha para o versículo 12 em diante. Apocalipse 6, verso 12 em diante. Eu leio assim: Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo. Quem é o Cordeiro aqui em Apocalipse? O Cordeiro é Cristo. Por cerca de 30 vezes, o Apocalipse chama Jesus de o Cordeiro. Você lembra de João Batista, quando João foi batizar a Cristo e ele viu a Jesus Cristo? Ele declarou assim, o que está escrito em João 1,29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus é o Cordeiro. E aqui em Apocalipse, cerca de 30 vezes ele é chamado assim. Então, Jesus, o Cordeiro, ele está abrindo o 6º selo. E quando Jesus abre o 6º selo, o que é que acontece? Primeiro evento que aconteceu, sobreveio o quê? Um grande terremoto. Qual é o segundo evento? O sol se tornou negro como saco de crina. Terceiro evento, a lua toda como? Quarto evento, verso 13, e as estrelas? Agora, olha para a história universal e veja em que momento esses eventos estão colocados. O grande terremoto de Apocalipse 6:12, nós identificamos como sendo o terremoto de Lisboa, que ocorreu no ano 1755. O segundo evento foi o escurecimento do sol, que aconteceu em 1780. E na noite imediata, em 1780, a lua apareceu no céu vermelha como sangue. Se você buscar qualquer enciclopédia de história, quer seja britânica, Barça, procura pelo verbete o dia escuro. E você vai encontrar nessas enciclopédias justamente a data de 1780, como um dia de eclipse e a lua vermelha como sangue à noite. Mas pastor, por que o senhor está vendo uma diferença nesse sinal no sol? O eclipse não é tão comum? Sim, a gente sabe que o eclipse é um evento comum, mas o que é o eclipse? Não é a interposição da lua entre o sol e a terra? Não é isso que é o eclipse? Só que nessa data não havia interposição de lua entre o sol e a terra. Bom, se não há interposição da lua entre o sol e a terra, o fenômeno tem que ser sobrenatural. E foi isso que aconteceu em 1780. E quando chegamos ao ano 1833, nós temos a queda das estrelas, que as enciclopédias registram como a chuva de estrelas. É claro que não são estrelas de fato, né? São meteoritos, porque você sabe que uma estrela, existem estrelas de primeira até quinta grandeza. Existem estrelas que são enormes, tão grandes, que elas não passam entre o Sol e a Terra, por exemplo.
Então foi uma chuva de meteoritos que, ao entrar em contato com a nossa atmosfera, eles explodem, eles pegam fogo, certo? Isso é muito comum e a gente chama até de estrela cadente, não é isso? Você percebe que esses 4 eventos de Apocalipse já são fatos históricos? Então, por esta ocasião, e eu falei para vocês, 1798, certo? Em 1798, começa o tempo do fim e o livro de Daniel seria então compreendido. Sabe o que mais aconteceu em 1798? Na data que eu estou dizendo para vocês, começou o tempo do fim? O grande líder religioso, o Papa, ele foi preso por ordem de Napoleão Bonaparte. 2 generais de Napoleão, chamados Berthier e Servane, eles entraram em fevereiro de 1798 na Capela Sistina, em Roma, e prenderam o Papa Pio VI. Agora você imagina, o sol escurece, a lua vermelha como sangue, a terra treme, as estrelas caem dos céus e o maior líder religioso do mundo é preso. Algo está acontecendo. E, de fato, esse sentimento de que algo estava acontecendo provocou o que a história chama o segundo grande reavivamento norte-americano. E esse segundo grande reavivamento norte-americano foi um fenômeno religioso que se espalhou não só nos Estados Unidos, mas pelo mundo inteiro. Ou seja, o tempo do fim havia chegado. E agora as profecias de Daniel poderiam ser compreendidas. E só agora. É por isso que o livro do profeta é um livro para os dias de hoje. Agora nós vamos passar a compreender melhor um pouquinho esse livro. Mas eu tinha uma pergunta aqui antes, por favor. Voltando ao assunto com relação, foram 4 ou 5? 4 acontecimentos. 4 acontecimentos. Já havia tido alguns outros terremotos antes do grande terremoto, né? De 1755. Uhum. Isso. Com relação à lua se tornar vermelha, como sangue, nunca antes havia acontecido isso. Nunca. Foi um evento inédito na história. Por isso nós cremos de que ele se trate de um sinal profético. Bom, com relação à chuva das estrelas, que sabemos que foram grande quantidade de meteoritos caindo sobre a nossa Terra, também foi um fenômeno que nunca havia acontecido antes. Nunca naquela intensidade, principalmente na Nova Inglaterra, como era chamado, parte do continente norte-americano nessa ocasião. Isso. E com relação ao Papa, a prisão do Papa Pio VI, né? A Bíblia naquela ocasião era lida abertamente como nos dias de hoje? Nós não tínhamos tanta facilidade em ter acesso como temos hoje, porque hoje é muito comum todo mundo ter mais de uma Bíblia em casa. Mas a Bíblia já estava acessível ao povo, porque nós estamos falando de um período em que as sociedades bíblicas mundiais já haviam começado um trabalho de divulgação. E quem foi a primeira pessoa que começou a estudar esses 6 fenômenos? Esses fenômenos? Sim. Bom, eles começaram a acontecer em 1755, então de fato foi o século XVIII. Então já nesse século Isaac Newton já havia se interessado por isso, porque ele como um cientista, né, ele estava muito interessado nas leis naturais, nas leis da ciência, e ele começou a ver uma relação entre os eventos da ciência e aquilo que a Bíblia havia profetizado. E posteriormente ele vieram outros teólogos. Então esse conhecimento foi se acumulando ao longo de décadas, é claro. Ok. Certo? Obrigado por sua participação. Nós agora vamos entender melhor, voltando ao livro de Daniel, como que esse livro está dividido. Nós vamos ter uma visão mais geral do livro hoje, para que semana que vem nós entremos no primeiro capítulo de forma mais específica. O livro de Daniel pode ser dividido da seguinte forma. Dos capítulos 1 ao 6, nós temos uma seção histórica. Então, são histórias que aconteceram no 6º século a.C., no ambiente do profeta Daniel. E dos capítulos 7 a 12, nós temos a seção profética. Nessa segunda parte do livro, acontecem as profecias. E nós vamos gastar tempo tanto com as histórias quanto com as profecias. Por que que o livro de Daniel registra várias histórias? E aqui estão as histórias da primeira parte do livro. O objetivo dessas histórias é nos ensinar
como podemos nos preparar para o fim dos tempos. E essas histórias falam de fé, coragem e esperança. Então, ao aprendermos sobre, por exemplo, os jovens amigos de Daniel na fornalha, a queda de Babilônia, Daniel na cova dos leões, essas histórias, elas vão nos encher de otimismo e fé na direção e cuidado de Deus com seu povo. Quando formos para a segunda parte do livro, que trata das profecias, o objetivo dessas profecias é tratar dos grandes eventos da história que apontam para um período chamado tempo do fim. Então, as profecias do livro de Daniel, elas apontam para um período chamado tempo do fim. E em Daniel, nós temos os eventos que aconteceriam, que assinalariam a chegada do tempo do fim. Quando, então, o seu livro seria compreendido? Então, entenda, antes que chegasse o tempo do fim, as profecias de Daniel não poderiam ser compreendidas. É por isso que você, ao estudar esse livro, você vai perceber de que os grandes teólogos que fizeram descobertas sobre Daniel, eles não estão lá no 6º século, no 8º, no 12º século, no 15º século. Eles não estão por aí ainda. Por quê? Porque o livro só seria desselado quando chegasse o tempo do fim. E eu já antecipei para vocês que o tempo do fim começa em 1798. Nas próximas semanas, vamos estudar uma profecia que aponta exatamente para essa data, 1798. Agora, a profecia tem um outro propósito. Ela busca habilitar o povo de Deus a se preparar para o futuro e aumenta a nossa fé e a nossa confiança nesse livro. Por quê? Nós iremos perceber, ao estudarmos o capítulo 2 de Daniel, de que esse livro falou da história antes que ela fosse história. O capítulo 2 de Daniel descreveu eventos mundiais que estavam há 2.500 anos no futuro. E vocês vão perceber, ao estudarmos essas profecias do capítulo 2. Um outro detalhe que você deve estar muito atento. Na Bíblia, existem 2 tipos de profecias. Quando se estuda a profecia bíblica, você deve estar atento a isso. Existe profecia clássica e existe profecia apocalíptica. O que é uma profecia clássica? É uma profecia que se refere ao tempo do profeta. O que é uma profecia apocalíptica? É uma profecia que não se refere ao tempo do profeta. Por exemplo, se você abrir a sua Bíblia no finalzinho do Antigo Testamento, você vai ter aqui os 12 profetas, que nós chamamos de os profetas menores. Você pega, por exemplo, aqui o profeta Miqueias, por exemplo, que vai falar sobre o chamado do povo, visões do juízo. Se você pegar aqui o profeta Malaquias, por exemplo, vai falar sobre o castigo dos sacerdotes, a advertência contra a infidelidade do povo, vai falar sobre dízimos e ofertas. Então, há aqui uma linguagem clássica. O que significa profecia clássica? É uma profecia que se aplica ao tempo do profeta. Mas quando você vai para Daniel e Apocalipse, você descobre profecias que não falam do tempo do profeta, mas falam de centenas e milhares de anos no futuro. A isso nós chamamos de profecia apocalíptica. Ficou claro a divisão das profecias? Um outro detalhe para vocês aqui. O livro de Daniel sempre foi muito criticado. E as pessoas diziam assim, o livro de Daniel não pode ser um livro canônico. O que é um livro canônico? Um livro que pertence ao cânon. Nós chamamos a Bíblia de cânon. Então, os 66 livros da Bíblia são livros canônicos. E os críticos diziam assim, Daniel não pode ser um livro canônico, porque nós não temos na história fatos arqueológicos que comprovem as suas histórias. Isso era dito até que surgiu esse homem, Robert Coldevey. Esse foi um grande pesquisador.
E ele começou a descobrir vários fatos na arqueologia falando sobre Babilônia. Por exemplo, ele descobriu que Babilônia era um grande centro econômico e político no antigo Oriente Médio, na metade do primeiro milênio, ou seja, cerca de 600 a.C. E justamente o tempo em que viveu o profeta Daniel. E você, quando vai para as histórias, por exemplo, as crônicas de Babilônia, que eram crônicas escritas sobre os reis de Babilônia, isso é um achado arqueológico. Essas crônicas dizem de que Assurbanipal, que era o grande líder da Assíria, morreu em 626 a.C. E que a cidade, que o Império Babilônico, no ano 605, derrotou em Carquemes a faraó Neco do Egito. Assim, Babilônia, em 605, chega ao poder mundial. Quem é que diz isso? São as crônicas de Babilônia, um achado da arqueologia. Aí os críticos, então, mudaram e disseram assim agora: não pode ser Daniel um livro inspirado, porque ele é muito exato. O que ele falou, de fato, aconteceu. Então, o livro de Daniel não foi escrito no 6º século a.C. Ele só pode ter sido escrito depois dos eventos terem acontecido. Mas isso não tem base alguma na história. O que nós temos de comprovação histórica é o profeta Daniel vivendo em Babilônia durante os 70 anos em que o povo judeu lá esteve cativo. E para comprovar a veracidade desse livro, existem outros achados arqueológicos. Por exemplo, foi encontrado esse tablete em que aparecia o nome Nabucodonosor, justamente o nome do rei Nabucodonosor, que vai aparecer aqui já no capítulo 1 do livro de Daniel. Isso foi um tablete que foi encontrado em escrita cuneiforme. Essas escritas cuneiforme é porque elas têm uma forma de cunha. Pegava-se a argila e, enquanto ela ainda estava fresca, com uma cunha, ia-se moldando tipos. Depois colocava-se em exposição ao sol e isso secava e era um documento que eles guardavam. Um outro detalhe, existe também um outro achado muito interessante chamado o tijolo de Nabucodonosor. E a história desse tijolo passa aqui pelo Brasil. Por quê? Porque esse tijolo foi encontrado por um brasileiro enquanto ele estava nas ruínas do Iraque. E no Iraque, lá nas ruínas, ele encontrou esse tijolo, que foi traduzido e percebeu-se tratar de um documento que aparece o nome de Nabucodonosor. E esse tijolo de Nabucodonosor hoje está aqui em São Paulo, no Museu do UNASP. Ali está esse tijolo. Então, o Brasil hoje tem uma prova arqueológica da existência de Nabucodonosor. Você tem uma pergunta, Edmar, por favor? Esse achado do que o brasileiro encontrou lá no Iraque não é só uma evidência. Não é a única, existem várias. Só que você tem aqui um artefato datado do 6º século a.C. e que traz aí o nome do grande rei Nabucodonosor. Então significa dizer que Nabucodonosor viveu naquela época perto do Iraque, por ali. A Babilônia antiga está naquela região. Tá. Ali estava a Babilônia, certo? Então nós temos provas históricas desse livro. Por que estamos trazendo isso tudo à luz para vocês? Porque nós queremos que a fé nossa, a fé religiosa nossa, esteja embasada na veracidade da palavra de Deus. E ao entrarmos aqui no livro do profeta Daniel, vocês irão perceber quantas verdades Deus quer, através desse profeta, revelar para mim e para você. Por que é importante estudar a Bíblia? Jesus contou uma história muito interessante. Eu queria que você abrisse sua Bíblia agora no Evangelho de Mateus. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 7. Está na página 8. Página 8 do Novo Testamento. Então, mais para o final da Bíblia, página 8 do Novo Testamento. Mateus, capítulo 7, versos 24 a 27. Você que em casa nos acompanha,
Por favor, acompanhe conosco esse texto. Talvez a paginação não confira, mas nós iremos ler Mateus capítulo 7, versos 24 a 27. Cristo disse assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra ela, contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra ela, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O que Jesus quis dizer com essa história? Que nós, em termos religiosos, podemos estar construindo sobre a areia ou sobre a rocha. Quem é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha? É aquele que estabelece a sua filosofia de vida baseada unicamente na palavra de Deus. Quando a minha fé é alicerçada exclusivamente na palavra de Deus, eu estou construindo sobre a rocha. Podem vir os temporais, o mau tempo, a chuva torrencial, nada acontece porque ela foi construída em base sólida. Agora imagine você, alguém que constrói uma casa sobre a areia. Qualquer mudança de tempo, qualquer chuva pode retirar o fundamento e vir à ruína tudo que foi construído. Esta aplicação que Jesus nos ensina é a seguinte: eu estou construindo minha vida espiritual com base na palavra ou em quê? Um outro detalhe, nós iremos descobrir nesse livro de que Daniel teve a sua vida abalada, mas ele construiu sobre a rocha. O próprio nome de Daniel significa Dan, é um prefixo da tribo de Dan, a tribo dos juízes em Israel, e El é um sufixo para Deus. Daí vem a expressão Elohim, que é deuses no plural. El é uma expressão para Deus na Bíblia e Elohim para deuses. Então, Daniel significa Deus é meu juiz. E de fato esse garoto precisava de um juiz. Por quê? Porque com 18 anos ele foi feito escravo. E ele passou 70 anos cativo lá na cidade de Babilônia. Mas ele encontrou em Cristo o justo juiz. E quando foi acusado falsamente, perseguido, injuriado, proibido de orar, lançado à cova dos leões, em nenhum momento isso abalou sua fé, porque Daniel cria que Jesus era o seu juiz. E só Cristo é o nosso justo juiz. Quando olhamos para esse livro, nós vamos perceber de que estamos vivendo o tempo do fim. Um tempo, segundo a profecia, de grandes calamidades. Um tempo de injustiça, um tempo de crise econômica, social e espiritual. E pode ser que alguns de nós estejamos passando por momentos difíceis na vida e que precisamos que o grande juiz se levante em nosso favor também. O juízo na Bíblia, ou o juiz na Bíblia, tem uma conotação diferente dos dias atuais. Hoje, quando eu falo assim, de que alguém vai se encontrar com o juiz, isso logo nos traz a ideia de medo, de temor, né? É como se devêssemos algo e tivéssemos que ir diante do juiz. Mas na Bíblia não é assim. Quando é que o juízo acontecia na Bíblia? Quando é que se buscava o juiz? Quando alguém estava sendo oprimido. Então era numa situação de opressão que a pessoa ia em busca do juiz, para que o juiz julgasse o seu caso,
para que a justiça fosse feita. Então o juiz na Bíblia é aquele que vem em socorro do oprimido. Não há ideia de punição por erro, não é essa a ideia que a Bíblia apresenta. A Bíblia apresenta de que o juiz, ele começa o seu trabalho para restaurar a justiça, para fazer juízo, para tirar o oprimido da situação humilhante. E talvez nós estejamos vendo isso. Talvez alguém fez algo contra você e você guardou isso no coração. Talvez nós estamos vendo uma situação de sofrimento por alguém que provocou contra nós. E nós precisamos também desse juiz. Por isso, nós podemos nos confortar de que nesse livro de Daniel há esperança, porque o justo juiz, ele vai se levantar para fazer justiça para mim e para você. Por isso devemos louvar a esse Deus. Louvar a esse Deus de todo o nosso coração, porque esse Deus merece a nossa adoração e o nosso louvor. Ore comigo agora. Pai Santo, obrigado por termos em nossas mãos o livro do profeta Daniel. Obrigado porque desde o seu nascimento, quando lhe foi dado esse nome, a sua história revelaria para o mundo de que há um justo juiz que nos acompanha em todos os momentos. Que a nossa fé esteja fortemente alicerçada no Senhor e na Tua Palavra, e que nós busquemos viver na Tua presença todos os dias da nossa vida. Dai, Senhor Deus, a todos nós a Tua paz, dá-nos a Tua paz, o perdão dos nossos pecados, e conserva-nos firmes e alicerçados em Tua Palavra. Por Jesus te oramos. Amém, Senhor.